Testemunho de casamento restaurado. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Esse é o testemunho do meu segundo deserto e da vitória alcançada para a honra e glória do Senhor. Enquanto escrevo esse testemunho, minha oração é que você nunca se esqueça e se esquece que somos pó e dependemos unicamente da graça e misericórdia de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 12. Eu vivi uma restauração na minha família. Vivia feliz com meu marido terreno e minha filha. Era uma vida muito boa, na verdade. Foi quando comecei a escrever meu testemunho e lancei a rede para evangelizar. Você pode não acreditar, mas o testemunho tem um grande valor. Talvez por isso, você que já passou pela restauração ainda não conseguiu escrevê-lo. O inimigo sabe que o testemunho é uma arma poderosa contra ele e que através do testemunho, pessoas se encherão de fé para serem libertas do seu cativeiro. Sem que eu soubesse, meu testemunho se espalhou como fogo pela internet e o inimigo se levantou furioso e, como ladrão que é, quis roubar a minha vitória. De repente, a minha cabeça virou. O zelo pelo meu relacionamento como mãe e como esposa passou a não me atrair tanto assim. Minha filha tinha acabado de completar 1 ano e eu estava finalmente saindo do resguardo estendido e voltando a me cuidar como mulher. Aconteceu tudo tão rápido que quando eu percebi, já passava mais tempo no trabalho do que em casa. E quando meu marido terreno passava quase o final de semana todo bebendo na casa dos amigos, eu já não me importava mais. Eu contava pequenas mentiras e queria ser a mais independente possível, não fazendo o menor esforço para manter a paz na minha casa. Com tanta coisa fora do normal acontecendo, meu marido achou que eu estivesse o traindo. Não estava. Mas como já me sentia sufocada naquela relação, eu não fiz o menor esforço para que ele tirasse essa ideia da cabeça. E quanto mais ele brigava, mais distante eu ficava. Minhas mentiras viraram uma bola de neve e me prenderam de um jeito que era impossível sair. Mesmo que eu não tivesse ficado com ninguém, já não era mais possível provar. Aos poucos, Deus começou a me acordar do transe que eu vivia. Na verdade, eu acho que foi aos poucos que eu comecei a ouvir o que ele sempre tentou me dizer no meio dessa crise espiritual. Num dia de muito quebrantamento, eu cheguei no culto aflita, chorando. Um jovem que eu só conhecia de vista se aproximou e me disse: assim como Deus alimentou Elias no deserto, ele vai sustentar você. Vai ser sobrenatural, você não vai entender. Você está passando por uma situação de instabilidade, mas através dela, Deus vai fazer romper as coisas que você busca há tempos. À noite, depois de 2 semanas sem me olhar, meu marido terreno veio conversar comigo, se declarou e fez várias promessas. Eu dormi feliz. Mas logo em seguida, meu marido se encheu de certezas falsas, saiu de casa e disse que não era mais meu marido. No outro dia ele voltou, por não ter para onde ir. A aliança já não estava mais no dedo dele. Nisso, as escamas já tinham caído dos meus olhos totalmente e o arrependimento chegado ao meu coração. Mas era tarde, muito tarde. Meu marido estava transtornado. Desse dia em diante, ele nunca mais encostou na nossa cama, nem para sentar. Não trocava uma palavra comigo dentro de casa, e qualquer pequena coisa precisava ser mediada pela minha mãe. Minha vida entrou num turbilhão. De repente, eu me via no deserto outra vez. Porém, diferente da primeira, eu já não tinha certeza que Deus restauraria. Eu buscava e não encontrava testemunhos de segundo deserto. Eu peguei uma obra perfeita que o Senhor fez por mim e joguei na lata do lixo. Peguei o meu milagre e fiz dele meu troféu. Deixei a soberba subir ao meu coração. Eu era religiosa, uma fariseia e má novamente.
Era como se um céu de bronze se estendesse entre mim e Deus. Eu estava completamente sozinha agora. No meio de tantas lágrimas e sofrimentos, os dias se passaram sem que eu visse. E quando me dei conta, os e-mails referentes ao meu primeiro testemunho começaram a chegar. Eu estava no meu trabalho e recebi no mesmo dia o e-mail de 2 mulheres e respondi na mesma hora. Eu senti que o Senhor queria me usar mesmo no poço em que eu estava. Mas como falar para mulheres no deserto que ele restaurava casamentos estando no segundo deserto? Eu sabia que o inimigo queria me parar, mas eu não podia deixar. Então eu comecei a ajudar essas mulheres sem entrar em detalhes sobre mim. Uma coisa que aprendi no primeiro deserto foi: se você não tem mais fé, compartilhe o pouco que você tem com alguém que está com menos ainda. Isso alimentará e fará crescer a sua própria fé. Como falar do meu deserto sem matar a fé de uma pequenina? Eu não tinha esse direito. Foi por isso que eu guardei a minha própria dor no bolso e cuidei de cada uma delas. Eu sou grata por terem me ensinado enquanto aprendiam e peço perdão pelas minhas falhas e insuficiências. Mas nunca foi sobre mim. Sempre foi tudo sobre ele. Meu deserto foi marcado por várias pessoas, anjos na terra que Deus me presenteou. Ele me deu parceiras de oração. Era um amor vindo do coração de Deus para nós. E foi nesse período que Deus me prometeu que eu seria mãe novamente. Enquanto isso, na minha casa, a situação era a mais insustentável possível. Ele não falava comigo, nem sequer me olhava. Os dias passavam de forma dolorosa e cruel. Aos finais de semana ele se arrumava e saía, não dizia para onde. E o olhar de ódio na minha direção era suficiente para eu saber que não devia perguntar. Até que um dia eu cheguei para almoçar e as malas dele estavam prontas. Como num roteiro mexicano de mau gosto, eu vi a minha vida voltando para onde estava há anos atrás, enquanto ele estava indo novamente morar na casa que ele morou durante os 4 anos do primeiro deserto. A dor me fez perder o chão. Eu tentei conversar, mas, diferente da primeira vez em que ele abriu o coração e foi embora chorando, dessa vez ele me olhou com ódio e mandou eu parar de falar. Foi um tempo difícil. Eu estava agora com a minha filha bebê, sem meu marido terreno e sem nenhuma perspectiva. Eu não sabia o que esperar a respeito da restauração, porque eu não tinha nenhuma promessa da parte de Deus para aquele momento que eu estava vivendo. Minha parceira de oração me lembrou que o Senhor faria tudo como Ele disse e que não demoraria. Aquilo me angustiou de um jeito porque eu não sabia ao certo o que Deus me disse sobre esse deserto. Então, no outro dia, no meu devocional pela manhã, Deus me deu o capítulo 51 de Isaías, que entrou como fogo no meu coração. E então eu entendi. Eu te convido a parar agora e ler esse capítulo. Ele quer falar com você também. Cleia, em São Paulo. Nota do Ministério. Nós gostaríamos de lhe convidar a parar agora para selar no que leu até aqui e aguardar pela segunda parte desse testemunho de casamento restaurado que publicaremos no próximo sábado.